Chegamos! Uma boa tarde para quem está ao vivo conosco para mais uma edição do Vôlei em Pauta. Vôlei em Pauta do dia 3 de março de 2023. Estamos no ar nessa sexta-feira. Tudo certo, Celso Bastos? Temos muita coisa para falar hoje. Tem jogo do Osasco, tem casamento de duas grandes jogadoras que jogam no Brasil, tem Superliga B, Champions League e Copa Brasil masculina para a gente falar das semifinais. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, hoje é variado, né? O nosso assunto hoje está totalmente variado. É muito interessante isso. Mas nem vamos adiantar muito, porque senão perde a graça, né? Perde a graça de quem é, com quem joga com quem joga. E uma coisinha, para quem está procurando, não vai achar. A tabela da Copa do Brasil. É impressionante. Não tem. A CBV ainda continua insistindo em deixar tudo jogado ao léu. A CBV ela se contenta em fazer um release só sobre isso, mas não tem tabela, não tem nada. Mas vamos rodar a vinheta e vamos começar o programa. Daqui a pouco a gente volta em definitivo. Você que já chegou, dá like aí, hein? Isso. Bora lá, chega, já dá like e não faça parte do grupo Esquecidos do Like. Entra e já dá like pra gente, é sempre importante o like. E daqui a pouquinho eu vou fazer uma enquete para vocês votarem lá também. Aguarde uns instantes que eu faço a enquete e a gente já começa a interagir desta forma também. Então, vinheta na tela, bora lá! Pronto, em definitivo para mais um programa. Olha só, eu quero só saber da galera. Eu vou perguntar, porque já teve vezes que eu entrei mutado. O Marcelo Lonque está falando que não tem som, que está mutado. Acho que é você, Marcelo. A galera, me avisa que se eu tiver mutado ou o Celso... Por favor, também. Avisa a gente. Eu acho que está todo mundo escutando a gente. Talvez seja só problema seu aí, Marcelo. Bom, então, se a Ana já deixou o like, ela ouviu. É verdade. É que ela entrou... Essa mensagem antes da gente entrar no ar. Tá. O Aldo aqui também, que está sempre com a gente, membro do nosso canal. Bora lá começar o programa. Vamos falar do único jogo que teve nessa quinta-feira, que foi a vitória do Osasco. O Osasco fez o dever de casa, Celso. Foi lá, aplicou um 3-0 em cima do Abel Moda, lá, o time de Brusque. Queria saber as suas primeiras impressões sobre esse jogo. O que você tem para dizer aí sobre a partida com 3-0 do Osasco? Olha, desculpe o pessoal de Osasco. Desculpe. Mas foi o primeiro jogo que eu assisti e que eu torci por alguém. Foi ontem contra o Abel. Eu torcia, cara. E sabe o que foi legal do jogo? Eu não sei quem teve a oportunidade de assistir inteirinho, né? Como o time do Abel sobe bola. O tempo inteiro sobe bola, cara. Olha, até arrepiou agora, né? Porque eu fiquei até, assim, sabe, emocionado. A mesma coisa quando foi com o time do São Caetano, né? Mas o Abel, a gente acompanhou assim durante toda essa Superliga, a luta que teve para conseguir patrocinadores, entre aspas até, para sobreviver. É ruim falar essa palavra hoje em dia dentro do voleibol, porque falam, não, mas o voleibol não. Tem muita equipe hoje, infelizmente, que está tentando sobreviver. Você tem aquele grupo de elite, aquele grupo que tem os patrocinadores, que você nem precisa procurar, porque eles vão até a sua equipe. Mas aí eu ficava olhando a equipe, por sinal, agora está vendo o uniforme que eu travei. Ontem eu falei, eu acho lindo o uniforme do Abel. Esse uniforme do Abel é muito bonito, né? Mas assim, joga a bola para cima e, de repente, começa a perder N contra-ataques. Que e parece, né, que vem sendo o grande problema do Abel durante toda a competição. A perda de contra-ataques. Não é nem do ataque. Consegue fazer o ataque, recebe direitinho. Poucas são as vezes que a equipe tem um passe CD, vamos dizer assim. Normalmente o passe é AB. A levantadora... Então, no side-out, a coisa vai bem. Onde é que está pegando mais? No contra-ataque. É engraçado isso, viu, Rafa? No contra-ataque. Mas a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essa partida aí. Boa, sensacional, Celso. Até para a gente aqui, nós tivemos um jogo ali com a Duda, né, ganhando o troféu Viva Vôlei, fez 14 pontos, a Tiffany 15.
e a Fabiana e a Laura Páscoa com 12 pontos. Eu queria saber, Celso, até a segunda questão que eu ia te perguntar, se a vitória, essa vitória do Osasco diante do Brusque serve para dar confiança para a Duda, né? Porque a gente sabe, a Gleice já está fora em definitivo, a gente não sabe quando a Miqueia e a Maris Marzec estarão à disposição. Provavelmente, né, a princípio, a Marzec tem até chance de jogar contra o Praia, assim, por informações que nós temos, mas assim, estar apta, jogar, talvez ela comece fora. Então vai sobrar para a Duda mesmo, não vai ter jeito. E ela já ganhou 2 Viva Vôlei seguidos, ontem jogou bem de novo. É um jogo até para essa questão anímica, para ela crescer nesse aspecto, se confiar mais ainda no seu próprio taco? Ah, sem dúvida alguma. Eu vou falar uma coisa. De todas as substituições que ontem o Luiz Omar acabou fazendo, a Duda foi a mais efetiva. É lógico que ela já vinha tido uma participação muito boa na última partida, mas ontem ela demonstrou que não está ali por acaso. Mas ficou uma coisa também, vamos dizer que preocupante para o lado do Osasco, tá? Que é a Drusila. Já que a Gleice não vai poder jogar, quem vai substituir a Drusila no caso dela ter assim algumas ações como aconteceram ontem, tanto no fundo de quadra quanto na rede? Na rede, inclusive, tem momentos que ela até, não vou dizer que ela complica o jogo, mas numa partida em que você tem um adversário mais próximo ali, aquele que tem qualidade técnica e tática muito parecida, ela vai tornar-se uma ligeira dificuldade para a equipe do Osasco. A Duda já não. Aí você fala, pô, mas a Smarzec voltando. Aí você já lembrou, né? A Smarzec, ela está retornando. Retornando não quer dizer que, mas ela vai jogar tudo. Não. A gente viu a Brailin já no jogo contra o Unilaf Maringá, né? Contra o Maringá. Isso. O receio que tem. E isso é comum. Isso é um freio que o próprio Grêmio te dá. Olha, vamos devagar para ver como é que nós estamos. Então eu vejo, Duda, ótimo, perfeito. O Lisomar está um pouco mais relaxado. Por quê? A Duda podendo jogar, opa, legal, né? Com ou sem a Smarzec, ela vai ter uma boa performance. E como vem tendo. Entrando a Smarzec, o que acontece? Você tem mais da Duda jogar em outra situação. Por que eu falo isso? Porque aquelas que entraram durante o jogo ainda não deram a confiança necessária para os momentos de inversões, substituições técnicas ou táticas que o Luiz Omar possa ter que fazer durante os playoffs. Tá sem som, Rafa. Agora é você. Opa! Não, eu me mutei porque eu fui ouvir no YouTube para ver se estava saindo o som. Porque tá. A galera fui me ouvir lá. Não, então, o que eu ia falar, só que eu preciso corrigir, que eu confundi as estrangeiras. Quem talvez tenha chances de enfrentar o Praia é a Miqueia White, que ela já operou há mais tempo, né? A Smarzec operou faz pouco tempo. Então, se tiver alguém com chance de jogar contra o Praia, mas ainda são remotas, né? Eu acho que não foi uma cirurgia de artroscopia também. É a Miqueia White, certo? Então, corrigido aí. O Aldo Messias falando aqui, ó. Duda tem muito potencial, ela consegue também fazer bem a questão da linha de passe. Gosto muito dela. Enquanto o Celso já levantou o dedinho, eu vou passar a bola para ele. Na sequência, eu já vou deixar aqui, Celso, a próxima questão, enquanto você responde aí, enquanto você pediu a palavra, manda ver. Não, em relação à Miqueia, né? Já é um alívio também. Eu não acredito que mesmo que ela volte agora, vai voltar naquelas condições que ela estava anteriormente. Mas já dá uma possibilidade de, se a Drusila não estiver bem, ou até mesmo se a Tífora tiver que ser deslocada, bom, aquelas coisas de jogo que a gente sabe que pode acontecer. Você já tem uma outra jogadora com experiência, com uma boa performance, que ajuda muito e já estava ajudando muito a equipe de Osasco. Mas olha, eu quero parabenizar mesmo o Luiz Omar, porque eu não vi até agora uma equipe que tem tido tantos problemas de lesões, de doenças. Vamos lembrar, né, que a Giovana e a Mari, elas tiveram Covid, como aconteceu até agora com a equipe de Osasco. Então, parabéns, ele está mexendo, olha, sabe o que é engraçado? Eu não sei se é impressão minha por causa do jogo de ontem, pode ser, né? Mas eu vi até o semblante do Isomar mais tranquilo, sabe assim? Puxa vida, a coisa está acontecendo contra, mas a gente está arrumando fatores que
favoreçam a nossa equipe. Então, eu estou gostando muito do trabalho dele, dentro e fora de quadro também. O Luiz Omar está com muitos méritos mesmo. Sim. Agora, para seguir aqui, Celso, eu queria que você me falasse, né, sobre o Brusque. Né, qual que você achou a maior virtude do Brusque nessa derrota para o Osasco? Né, assistindo o jogo, a Laura Páscoa foi bem, né, eu gostei também da central em alguns momentos, a Emily foi bem também, mas o que você poderia destacar desse time? Que se você olhar os números, acho que perdeu feio para o Osasco só em virada de bola no ataque, né? Os demais fundamentos, inclusive, bloqueou mais que o Osasco. Isso, é engraçado falar isso, né? Mas como? Bloqueou. Lógico que na questão do ataque e contra-ataque, perdeu e perdeu de lavada, né? Mas por que perdeu de lavada? Porque a equipe de Osasco, por exemplo, aproveita bem o side-out e aproveita bem o contra-ataque. A equipe do Abel Moda vai bem no side-out e peca muito. Olha como é engraçado. Saca bem, dificulta todo o time de lá, coloca a bola para cima, a bola é redonda. Me fugiu o nome da levantadora agora, perdão. Ana Paula conserta bonitinho, ataca para fora. Muitas vezes dá para perceber que elas estão tentando acertar o bloqueio, mas só que fogem muito do bloqueio. Detalhe, a equipe do Brusque, a equipe mais nova que nós temos esse ano na Superliga. Temos que lembrar isso também. Muitas jogadoras com 17, 18, 19 anos jogando pela primeira vez uma Superliga. A Sassá tinha comentado isso, lembra na entrevista que ela nos deu? Uhum. Eu estou tentando ajudar a todas, porque tem muita jogadora nova, bem nova mesmo. Então, são detalhes que para uma Superliga A fazem diferença. Você errar uma bola, na próxima você já muda o seu conceito. A inexperiência, você fala, não, eu fui daquele jeito, não, eu vou daquele jeito porque eu sei que eu vou acertar. E muitas vezes você acaba errando 1, 2 ou até 3 bolas seguidamente. Isso aconteceu não só no contra-ataque, mas em alguns momentos, principalmente no segundo set, que o jogo estava ali, que o Luiz Omar mexeu, tal coisa, e de repente elas começaram a errar saque. Elas viravam e erravam o saque. Aí o Osasco ia, 1, 2 pontos na sequência. Elas recuperavam a bola, 1, 2, e aí que acabava dificultando. Eu gostei de ver o time do Brusque. Gostei. O trabalho do Maurício está de parabéns. Por tudo que ele elogiou muito o Luiz Omar agora, mas se compararmos a situação do Osasco quanto à estrutura, apoio, etc., e compararmos, o trabalho do Abel Moda, Brusque, com o Maurício, eu vou falar uma coisa, o Maurício, ele merece aplauso. E até na entrevista dele, ele falou isso ontem, no começo, antes do início do jogo, né? Ele falou, eu já trabalhei no Osasco, eu sei tudo que tem a equipe do Osasco, e é muito difícil vencê-la. Mas nós vamos fazer o melhor. E olha, parabéns. Brusque e São Caetano, realmente, apesar de estarem a vice-lanterna e o lanterna, são equipes que dão gosto de ver jogar. Não estão deixando a peteca cair. Realmente dá gosto mesmo. Perfeito. Você falou do Maurício, eu vou falar uma coisinha sobre ele, também sobre a situação do projeto, né? Um exemplo, né, sobre a situação do projeto do Abel Moda, mas eu quero ler umas mensagens antes. O Vinícius Gabriel mandou aqui, ó. Luiz Omar disse que a Miqueia já está treinando com bola. É isso aí, eu confundi as estrangeiras, as gringas. Lucas Cruvinel, a dupla de ponteiras que começou a temporada em Osasco, Campeonato Paulista, era Duda e Gleice, né? Adoro esse apelido que eles chamam o Luiz Omar. O Lulu Ping está fazendo o possível com esse elenco. Fiz a enquete lá, meu povo. Ó, o William Pacífico já respondeu. O Suzano vai ser campeão. A minha enquete é quem vai ser campeão da Copa Brasil masculina. Então são as 4 opções lá. Sada, Cruzeiro, Itambé, Minas, Farmaconde, São José e o Suzano. Vinícius Gabriel falando que o Brusque erra tanto que dá uma agonia. É verdade, é verdade. Por isso que eu falei que eu estava torcendo, eu estava sofrendo, cara. Vinícius Gabriel, Sassá também não jogou, foi triste, a gente não tem mais informações do motivo, né? Sobre a ausência da Sassá. Eu quero trazer uma informação, Celso, até para completar essa questão que você falou e aplaudir o Maurício Thomas. O problema, o que o Brusque sofre muito na questão financeira, né, Celso? A questão de estrutura. Só para dar um exemplo, ontem, para chegar no ginásio Liberati, elas chegaram todas de Uber. Foram 6 Ubers. Não tinha um ônibus para delegação, né? Então, mostra assim a dificuldade financeira e o tanto que eles estão
se esforçando para continuar jogando a Superliga, para não parar. Né? Isso aí, querendo ou não, né, para um clube, um time, todo mundo vai do hotel para o ginásio todas juntas, no ônibus, tem toda essa questão, você colocar no Uber também, são jogadoras altas, às vezes fica apertado ali, mesmo que seja um trajeto curto, mas vale destacar, né, o esforço que esse projeto está fazendo para seguir jogando todas as partidas, não deixando da WO, né, só que até a punição seria maior. Não, até dizendo mais uma coisa, né? As pessoas falam, mas o Uber é confortável para as atletas. Primeiro que não é. Segundo, não é só atleta e comissão técnica. É todo o material. Bolas, material de apoio, tudo isso vai. Não é só atleta sentar e, assim, não vão duas atletas em cada Uber, não, né? E as atletas têm 1,80m, 1,90m, isso complica mais. Então, a informação que você deu é para dar mais virtudes ainda àquilo que o Maurício está fazendo com essa equipe no campeonato. Celso, antes da gente mudar de tema, até o título da nossa live até o momento, o que esperar do Osasco na sequência da Superliga? Contra o Abel Moda foi suficiente o time que entrou em quadro. Inclusive a Denise foi poupada também, o Luiz Omar deu espaço para a Sarah Ellen jogar, no segundo set também a Kênia entrou, a Giovana ficou fora. O Luiz Omar até colocou a Tamara e a Júlia, né? Mas aí correu o risco ali, ele voltou com a Fabiana e com a Tiffany. Mas a gente vê que na próxima rodada, o Osasco não está na Copa Brasil, né? A Copa Brasil vai ser disputada a feminina segunda e terça. No próximo sábado, na verdade, dia 11, não esse sábado, o outro, confronto contra o Dentil Praia Clube, que é o líder e é o confronto. Se o Osasco ainda tem pretensões de terminar em primeiro, tem que vencer o confronto direto. Pensando nesse confronto e na sequência, como que você vê esse Osasco com esses desfalques? Infelizmente, assim, tem muita chance de queda de produção por causa das perdas consideráveis? Bom, perda de produção, queda de produção, eu acredito, lógico. Não dá para você falar, não, isso daí vai ser absorvido facilmente. Não, nenhuma equipe no Brasil tem essa facilidade. Nenhuma. Do Dentil ao Abel Moda, nenhuma equipe fala, não, se eu perder 2, 3 jogadores, não muda absolutamente nada. Se alguém falar isso, é mentira. Eu vou repetir aqui. Caso qualquer dirigente, técnico, atleta, que diga que perdendo 2 ou 3 peças titulares da equipe não vai sentir efeito, estão mentindo. Todos têm a relevância, porque muitas vezes da equipe que é titular, considerada titular, para aquela equipe considerada reserva, às vezes você não tem um degrau, você pode ter 2 ou 3. E aí, a pergunta que você fez, né, em relação às jogadoras e a perspectiva do Osasco. Eu vejo que agora o Luiz Omar, como ele já está na segunda posição, ele quer acertar a sua equipe e fazer com que aquelas que não estejam jogando e voltando de lesões ganhem o ritmo. A diferença de 6 pontos que tem hoje para o Dentil, eu não acredito que será minimizado, até mesmo alcançado. Mesmo que vença, vai continuar ali com 3 pontos, mas depois você tem outros jogos. Então, na minha cabeça, primeiro, vamos lá. Centrais do Osasco. Você tem Fabi, a Denísia. Sarah Ellen jogou ontem. Razoável participação. Tá? Uma quarta. Ficou preocupante porque entrou e saiu rápido. Vamos lembrar assim. E outra, né, Celso, assim, só completando o que você está falando, sim. A Sarah Ellen, para a Denise e para a Fabiana, Sarah Ellen é uma boa jogadora, mas a queda é grande de nível. Então, se tem algum problema, não dá para suprir, não. Isso aí, o Osasco não pode perder nenhuma central. Eles estão falando assim, pelo amor de Deus, mais lesão, não. Não, e às vezes não é só lesão, né, Rafa? Às vezes você quer fazer uma mudança tática no jogo, uma bola de maior velocidade, um bloqueio mais ágil, marcar uma determinada jogadora, fechar. E isso daí, eu vi ontem, para mim ficou claro. Como você disse, a Sarah Ellen não é ruim, não é nada disso. É que você tem 2 grandes centrais. Fabi e a Denísia. Não é fácil você falar assim, não, entra o Celso lá e resolve. Não será fácil. Então, é um trabalho que o Luiz Omar com certeza tem na cabeça. Bom, o que eu posso fazer na necessidade? Isso está pensando. Nas ponteiras, nós já conversamos. Né? Você tem lá a Gleice que não joga mais, ponto. Aí você tem a Tiffany que está jogando. Está resolvendo? Tá, lógico. Você tem a Drusila que está jogando. Está resolvendo? Sim,
e às vezes, quando precisa de uma Empates. coisa a mais, 5 com asterisco, né? Aquele 5 com asterisco. Aí volta a Miqueia. Pô, a Miqueia volta. A gente conversou ontem e falou, uma recuperação de artroscopia, hoje em dia, com a nova tecnologia de recuperação na fisioterapia, realmente tem. Colocou até o Baresi, que na Copa de 94, veja, 94, sim, quase 30 anos atrás. Futebol, que você tem trava, tem chuteira, campo, etc. Voltou e disputou semifinal e final. Ou seja, imagine hoje o que... Então, realmente, acredito que é uma jogadora que se cuide, é profissional, então não tem muito problema. O que a gente tem que entender, né, Celso, é que ela vai voltar depois de muito tempo parada, porque até antes do procedimento cirúrgico, né, da artroscopia, no final do ano, na transição de dezembro para janeiro, ela teve um problema pessoal, também até demorou um pouco mais para regressar aos treinos. Então, assim, a Miqueia não joga desde dezembro. Então, assim, ela vai chegar nesse primeiro momento para contribuir, para complementar. Ela não deve ser usada já logo de início como titular. É por isso que me preocupou, inclusive você já falou isso, Celso. Ontem a Drusila muito insegura no passe, ela errando muito passe, espetando muito passe para a Giovana. A gente tem que relevar também, porque assim, a concentração para um jogo contra o Abel Moda, em comparação para a concentração do jogo contra o Dentil Praia Clube, é outra. A gente entende, não tem jeito. Elas tentam o máximo, elas se esforçam o máximo, são profissionais para estar o máximo possível concentrada, mas a diferença de nível técnico às vezes faz você inconscientemente dar uma relaxada na questão de concentração. Mas é uma coisa para ficar de olho. Em relação ao confronto com o Praia, para mim está muito difícil porque está muito desigual, somente nas pontas. O Praia tem ponteiras já consolidadas, com o time tanto ofensivamente quanto defensivamente, e com esse elenco que restou do Osasco, eu acho que nas pontas o Praia leva muita vantagem. Para o Osasco ter alguma chance, vai ter que estar num dia perfeito, e o Praia talvez num dia assim oscilante, com uma atuação abaixo do que vem fazendo. Aquilo que eu disse anteriormente. Eu acredito, lógico que o Luiz Omar vai fazer esse jogo pensando na vitória. Não tem como. Mas não é... Eu analisando, né, do alto da minha cadeira, sentado em casa, tomando sol de frente e conversando contigo aqui. Não é o principal objetivo. Se a Miqueia puder jogar, vamos ver como é que ela se comporta na partida. Se a Mali vai demorar um pouco mais para retornar, bom, se eu precisar, eu começo com a Duda, aí eu posso voltar com a Tiffany aqui, eu jogo a Miqueia com a Duda. Bom, ele tem essas possibilidades do pensamento. O que eu gostei ontem também é jogo do Abel. Mas jogo do Abel. Veja, o voleibol tem uma coisa que é interessantíssima. Qualquer equipe que esteja do outro lado, quando passa a bola para o seu lado, ela não pode fazer absolutamente mais nada. Ela não pode correr, a bola está no alto, ela salta, pega a bola e sai correndo. Por que eu digo isso? Porque eu gostei ontem da Kênia. Ela entrou bem no jogo. Não caiu a produção do levantamento. Não houve queda. Ela entrou bem bloqueando. Ainda o posicionamento dela de defesa compromete muitas vezes as ações futuras dela. Porque ela sempre ela está defendendo, já colocando o pé para sair para levantar. E não adianta fazer isso. Tem que defender. Que é o contrário da Giovana. O que, por exemplo, a Kênia dá de mais segurança no bloqueio, por causa da estatura e da altura, o ponto máximo de bloqueio. Do alcance, né? Exatamente. Ela não dá aquela estabilidade que a Giovana dá no fundo de quadra. A Giovana saca muito e defende muito. E em termos de levantamento, a Giovana hoje está melhor. Mas, de qualquer forma, numa necessidade, ou naqueles critérios de invenção 5-1, eu vejo que o Luiz Omar também está um pouco mais tranquilo. Seja com a Giovana titular invertendo com a questão da Kênia, seja estando a Duda como titular, e na inversão entra a Smarzek, se ainda não estiver naquela situação de jogo, isso mais para frente, não agora, pensando um pouco mais para frente. Então, eu gostei. Ela teve um momento no jogo, quando ele mexeu, né? Que estava 16-9. 16-9, é que acaba desconfigurando um pouco o time, né? 16-9. Aí, de repente, tem aquela... Opa, né? Como é que pode? Não pode acontecer isso. Mas, de qualquer forma, no cômputo geral,
apesar do adversário ser o Abel Moda, volta a repetir, o último colocado, já caiu para a Superliga B novamente para 2024, né? A gente tem que entender que o comportamento foi, né, muito bom. Acho que teve muita coisa que ele pôde absorver, sim. Perfeito. Deixa eu ler algumas mensagens aqui antes da gente já mudar de assunto. Aldo Messias, volta e sempre valoriza esses projetos iguais o do Brusque, que se mantém com muita garra apesar das dificuldades financeiras. Parabéns ao projeto e que consigam trazer e consigam e tragam novos patrocinadores. O Marcos Martins tinha mandado uma mensagem também aqui. Ó. Percebemos a situação crítica da Superliga quando os jogadores precisam ir de Uber para o ginásio. O Vinícius Gabriel, no fim, todas as baixas de Osasco acabam prejudicando a Natinha, que cada hora está com uma ponteira diferente ao lado. Isso aí acaba preocupando, né? Tá atrapalhando o entrosamento. Segura aí, Celso, já prepara. Não esquece o que você vai falar. Sara Ellen, campeã mundial, sub-23. Isso aí, com o próprio Luizomar, né? Ela ganhou o título com... Não, o Luizomar foi na base. O sub-23 não era o Luizomar. O Luizomar ganhou tanto título na base mundial. Então foi com o Vagão? Foi com o Vagão, com o Vagão. Um box está, né? Aquele na Turquia, acho que foi 2015. Osasco, quando pegar um time mais consistente, vai acabar perdendo. O Cleibe Victor, deem like. Eu já estamos com 120 pessoas. Manda para mais gente nos grupos que vocês fazem parte aí, Telegram, Twitter, não, Telegram. Tudo que puder. Facebook. Tudo que puder. Vou passar a palavra para você, Celso, que eu me enrolei, você tinha pedido levantado o dedinho. Não, foi quando eu não lembro quem falou da Natinha, né? Prejudica muito a Natinha. Eu vou falar sincero, para a Natinha está sendo ótimo, porque ela está jogando para caramba, cara. Ela está defendendo para Chuchu, está tendo que passar, está tendo que levantar bola, ou de manchete ou com toque. Então, tecnicamente, para ela, está sendo muito bom. Porque ela está jogando mais, ela está aparecendo mais no jogo. Se a gente pensar hoje na atuação das líberos das principais equipes, a Natinha é aquela que está mais em destaque. Então, eu nem acho que ela esteja assim, puxa, eu estou sendo sobrecarregada. Não, para ela está sendo bom. Está sendo muito bom. Por quê? Terminando essa fase, já faltam alguns jogos apenas para terminar essa fase classificatória, começa o playoff e quanto mais afiada ela tiver, mais respostas positivas ela vai dar. Então, por isso que eu não acho ruim, não. Está tomando bolacha mesmo. Boa. 45 likes, 118 pessoas. Esquecidos do like? Vai lá, vamos lá. É rápido, só dá um like, não demora mais de um segundo. Aqui, ó, o Anderson Under. Duda do Osasco, merece seleção ou não? O que vocês acham? Calma, Anderson. Para mim ainda é muito cedo, muito devagar, muito devagar. Olha a violência, olha a emoção. Na minha opinião, é muito cedo ainda. Não, ela pode até mais à frente, mas hoje ainda tem mais 4 ou 5 à frente dela. Boa, mas valeu pela mensagem. Live Juqueira. Oi, gente, passando rapidinho, deixar meu like. Obrigado, É Live. isso, povo.